Você sempre quis saber como é os bastidores de um podcast e tinha vergonha de perguntar? Não precisa ter mais. Eu, Isabela e meus amigos Marina e Matheus vamos te contar como foi produzir o Mistério do Fim da Rua e também vamos dar algumas dicas de como fazer o seu próprio podcast. Bem-vindo ao primeiro Diário de um Podcaster. Bom, como o nosso primeiro episódio, pensei em nos apresentarmos brevemente. Eu me chamo Isabela, tenho 17 anos, nasci e cresci em Praia Branca e muita gente me conhece porque eu trabalho na lanchonete do meu pai, a Joaquins. E você, Marina? Eu me chamo Marina, também tenho 17 anos. Uso óculos e sou o estereótipo clássico de nerd. Eu e a Isabela somos vizinhas e amigas desde a pré-escola. Nasci em São Paulo, em breve voltarei pra lá, porque eu vou fazer veterinária. Amo Star Trek, enigma de outro mundo e ficção científica no geral. E você, Matheus? A única coisa que vocês precisam saber é que eu sou incrível. Ah, tá. Matheus, vamos falar sério? Pelo menos uma vez. Tá bom. Bem, me chamo Matheus, tenho 18 anos, sou surfista quase profissional, manjo de edição de vídeo e imagem. Ah, e não perca a oportunidade de tirar uma onda com a cara da Isabela. Agora que a gente já se apresentou, vou contar um pouco de como surgiu a ideia do podcast. E para fazer isso, precisamos explicar sobre onde vivemos. Praia Branca. Praia Branca é uma cidade do litoral paulista. É uma cidade que recebe muitos turistas, mas não é uma das mais badaladas. A cidade, em geral, é bem pacata. A gente tem uma rua esquisita. Como toda cidade brasileira, chamada Rua dos Esquecidos. Ou seja, é uma cidade pequena e tranquila. Para vocês terem uma ideia, um crime grande que ocorreu aqui foi quando roubaram uma saia jeans do varal da manicure. isso gerou o maior auê na cidade. Sem zoeira, minha mãe, que é policial, toda hora era chamada pela manicure para tentar descobrir quem roubava as saias dela. Sim, era o cachorro da vizinha. Ele roubava e enfiava tudo na casinha de cachorro dele. No final acabou ganhando uma saia de presente. Que estranho. Sim, e só revela como essa cidade é bem pacata. Até os criminosos são fofinhos. Então, nesse ambiente calmo, a história surgiu quando um pesquisador encontrou um corpo mutilado na Ilha das Cobras. Ninguém sabia de quem era o corpo e o que significava o misterioso objeto nas suas mãos. A notícia se espalhou bem rápido. Foi em questão de minutos. Claro que fomos conferir. Gastamos todos os pneus das bicicletas. Eu sempre amei podcast. Quando vi esse mistério e também vendo o descaso da polícia, percebi que isso poderia dar uma história incrível. Então logo foi definido 3 coisas. Seremos um áudio sério de não ficção e abordaremos um crime real e cheio de suspense. Além disso, eu achei muito inovador. A gente tinha um ponto de vista único, porque somos jovens e locais. Tipo, o nosso tema seria: o que acontece quando os jovens vão atrás da resolução de um crime que envolve mistérios sobrenaturais? Spoiler, muita loucura e susto. Falando sério agora, nós tínhamos um roteiro básico do que poderia ocorrer. Afinal, histórias de crime envolvem investigação e pesquisa. Mas, assim como documentários, o rumo da nossa história foi para lugares que a gente não planejou. E bem assustadores, meu braço até arrepia. Mas você se assusta com qualquer coisa, né? Tá, eu sei que eu sou medrosa, mas você também ficou com medo. Gravamos tudo, hein? Mudando de assunto. Isabela, nosso grande oráculo do podcast. Uma dúvida. E qual seria nosso público-alvo? E como você definiu isso? Boa pergunta. Geralmente o público-alvo é definido por idade, o gênero que mais curte, o tipo de conteúdo, localização. Coisas básicas assim. E depois filtramos os interesses pessoais e as referências. Com certeza esse podcast é para amantes de terror e true crime. Eu mesmo me amarro em Stranger Things e Além da Imaginação. Com certeza também quem vai se atrair mais pelo nosso podcast é a galera jovem ou pessoas viciadas em mistério. Mulheres também. Li uma pesquisa que a mulherada consome muito conteúdo de crime, ou true crime, como dizem. Claro, sempre há exceções.
Mas é importante nesse estágio inicial do podcast definir esses parâmetros para a gente saber a duração, achar referências e soluções criativas. Uma coisa, existem 2 tipos de formatos que valem para as séries: o procedural e a serializada. E o que é isso? Serializada é uma história contínua, ou seja, todo episódio será um passo para uma história maior. Enquanto o procedural, cada episódio tem uma história fechada. Ah, igual Lei e Ordem e CSI, sempre tem um crime do dia. Exatamente. Às vezes as coisas se misturam, como Grey's Anatomy. No nosso caso, é total serializada. Todo episódio é uma novidade. Sim! Enfim, acho que a gente tem o primeiro episódio do Diário de um Podcaster. A gente falou sobre a ideia, sobre o tom, o tipo de podcast que a gente faria. Público-alvo, um pouco da história. Se é serializado ou não. Voltamos depois com mais um episódio contando sobre o processo de gravação, organização, escolha de equipamentos e muito mais. Tenha um ótimo dia e tchau! Tchau! Tchau!